Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Santa Cecília TV, 25 anos no ar para você. Rumos e desafios. Apoio Laboratório Célula Mater. Boa noite. Começamos agora mais uma edição do programa Rumos e Desafios Eleições 2022. Participa comigo do programa o jornalista, meu amigo especializado em política, José Augusto. Zé, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Natalia, sempre um enorme prazer. E a gente recebe hoje, nesta edição, Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Marinho, seja muito bem-vindo ao Rumos e Desafios Eleições 2022. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Natalia, cumprimentar também o Zé Augusto, cumprimentar os telespectadores, um prazer. Marinho, não tem como não começar esse programa se não perguntando quais são as expectativas do PT para as eleições de 2022. As primeiras, depois de uma série de reveses, né, voltados ou centralizados na figura máxima, né, que é o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, primeiro, acho que o povo brasileiro tem uma grande expectativa nesse processo eleitoral deste ano, que é baseado na esperança de voltarmos a falar de emprego, de educação, de saúde, de cultura, de esporte, de política ambiental, política de saúde animal, direitos humanos, as políticas públicas geradoras de oportunidades. Nós tivemos, durante os nossos governos, a oportunidade de trabalhar esses temas. Chegamos a pleno emprego, resolvemos um problema que felizmente ainda está firme, que é o endividamento externo. Pensemos nós, sem as reservas cambiais, no meio dessa pandemia, no meio dessa complexidade que nós estamos vivendo, do retorno da fome, da miséria, do desemprego, sem as reservas cambiais. A situação estaria muito mais agravada. A nossa expectativa tem nome. Nacionalmente, a liderança da esperança do presidente Lula, e no estado de São Paulo, a esperança liderada pelo Haddad. Essa é a nossa expectativa, além do que desejamos não somente o PT, mas o partido PT, junto com os partidos aliados, o campo da esquerda democrática, ao centro, enfim, que a gente possa ter um Congresso completamente diferente do atual, que possa representar essa esperança de todos esses temas que eu me referi. Marinho, falando em alianças, quando você coloca Haddad como governador, a gente logo consegue imaginar que PSB não fará parte da federação. Isso é correto dizer? Olha, Nathalie, nós temos que respeitar muito todos os partidos, em particular os partidos que andam próximo no tempo ao PT. O PSB teve um momento que andou junto, teve um momento que andou separado, e neste momento aqui, dentro dessa esperança que eu me referi, o PSB vem caminhando juntos, sobre a ótica nacional em especial. Então o PSB já decidiu apoio ao presidente Lula, está praticamente batido o martelo. Nós estamos construindo essa unidade também olhando para o estado de São Paulo, tenho certeza que nós vamos chegar lá, mas temos que respeitar a liderança do governador Márcio França, por exemplo, que é um ícone do Partido Socialista Brasileiro, que nós respeitamos profundamente, mas tenho certeza que nós vamos conjugarmos esse processo nesta caminhada até o processo eleitoral. E tenho certeza que nós vamos estar juntos, representando essa esperança liderada por Lula e por Haddad, assim como o PSOL. O Guilherme Boulos é outra liderança fantástica que nós respeitamos muito, que neste momento também figura na condição de pré-candidato a governador do estado, mas eu tenho certeza também que nós vamos construir esse processo de unidade e vamos chegar à esquerda unida no processo eleitoral. Zé, posso fazer mais uma pergunta? Lógico. Aproveitando esse gancho, quando você coloca, Marinho, que o PSB já andou junto em algumas vezes, outras não, alguns partidos
de centro, né, alguns mais moderados. Isso é histórico com o Partido dos Trabalhadores, mas nunca houve uma possibilidade de ter no mesmo palanque, juntos, unidos, hoje um ex-tucano, né, que é Geraldo Alckmin, mas que a vida inteira militou no PSDB. Quando eu, te confesso, enquanto comunicadora, quando eu ouvi essa possibilidade pela primeira vez, eu julguei um pouco incoerente, né? Como explicar aos eleitores do PT uma possível aliança entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, que a vida inteira militou no partido que sempre foi oposição ao Partido dos Trabalhadores? Eu creio que o momento complexo da política brasileira. Hoje o momento é bastante complexo. Existe a antipolítica, a raiva, o ódio, representado pelo bolsonarismo. Isso é uma ameaça às instituições democráticas. Eu creio que esse momento exige que a gente caminhe além do que nós caminhamos até aqui, no ponto de vista das composições e das alianças. Eu acho que surge aí esse processo. E também tem o fenômeno Dória, né? Que se apossou do PSDB no estado de São Paulo, que é outra coisa, diferentemente do que foi Mário Covas, que foi Ulisses Guimarães, o próprio Fernando Henrique, o próprio Alckmin, que eu acho que explica um pouco essa mudança de lado da calçada que o Alckmin possa dar para se aproximar de nós. Nós estamos no mesmo rumo daqui, nós estamos na mesma batida. Esta possibilidade de aliança e de somar, acho que é explicada pela complexidade da ameaça ao processo democrático das instituições. Eu creio que a unidade de uma possibilidade muito real e concreta do Lula candidato a presidente, o Alckmin de vice, se explica, eu acho que por aí. Eu acho que o momento exige que a gente olhe e tenha muita maturidade para construir uma frente partidária que dê conta de responder essa complexidade. Até para chamar a atenção de eleitores e eleitoras que, nas últimas eleições, foi para ou para a abstenção, ou para o nulo, para o voto branco, de chamar a atenção, olha, nós estamos vivendo um período de ameaças concretas às instituições democráticas e precisamos que todos assumam a sua pequena parcela de responsabilidade. Ou seja, 2 de outubro é o momento que você pode ajudar a decidir o rumo desse país e desse Estado. E eu acho que isso é que se explica essa unidade Lula-Alckmin. Dentro do Partido dos Trabalhadores, isso é um consenso, Marinho? No PT é muito difícil você falar em consenso. Nós temos construções, né? Nós construímos unidade, e no PT ainda tem pessoas que falam contra, mas hoje já existe uma hegemonia partidária que tem todas as condições, de forma muito tranquila, de respaldar uma unidade como essa. Agora eu deixo você falar um pouquinho, Zé. Agora eu deixo. Eu vou na esteira da Nathalie, que era até uma coisa que eu ia falar. Se o Alckmin ainda estivesse no PSDB, essa composição seria possível? Veja, o PT tem várias composições com o PSDB em vários estados e cidades do Brasil. Então depende do momento. Você tem cidades que o PT saiu de prefeito, o PSDB de vice, ao contrário, ou apoiando a chapa majoritária de lá para cá, enfim. Existiu várias composições no país ao longo desses anos todos, né? Então, depende muito. Evidentemente que não dá para falar de uma composição com uma mente igual do Dória, que, aliás, talvez entrará para a história do nosso Estado como um dos governadores mais rejeitados na história. A rejeição dele no Estado é coisa assim assustadora, né? Então, até por isso se explica, talvez, onde ele se encontra nesse momento de intenções de voto ao pleitear uma pré-candidatura à presidência da República. Você não acha que pode ter um racha no meio do caminho, como Dilma e Temer, por exemplo, nessa condução do Brasil entre Lula e Alckmin, que sempre foram tememos adversários? Isso, viu, Zé Augusto? Sabe por quê? Primeiro, você acha que você tem um momento que nós estamos vivendo. Segundo, o Lula não é Dilma e o Alckmin não é Temer, né? E as coisas estão sendo construídas com muita serenidade e tranquilidade, analisando o momento que o país está vivendo e as responsabilidades que nós temos que ter nessa construção.
Zé, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria perguntar para o Marinho o seguinte. O PT viveu uma fase muito ruim, muito difícil. Inclusive internamente, com uma série de questionamentos em virtude da avalanche de coisas que atingiu o partido. Qual foi o grande aprendizado ou um grande ensinamento depois de tudo que aconteceu no passado? Eu espero que a sociedade tenha construído um aprendizado coletivo e o PT, evidentemente, faz parte desse processo. Nós temos a responsabilidade de apresentar questões em relação a todos esses temas. Nós, por exemplo, não temos absolutamente nenhum problema de debater o tema corrupção, né? E de dizer, houve corrupção nas empresas desde que mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil, desde que Álvares Cabral pisou aqui. Então, corrupção na Petrobras, houve corrupção na Petrobras, mas quem foram os corruptos da Petrobras? Tem nome e endereço, tem SIC, RG, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa, Cerveró, tudo quadros de 30 anos, 38 anos, 32 anos, 28 anos, 18 anos de carreira na Petrobras. Aí precisamos olhar os presidentes, onde os presidentes da República indicavam para o Conselho aprovar, se estão nesse nível de envolvimento. Não estão. Então é o seguinte, querer carimbar que o PT tem responsabilidade desse processo foi demasiado, como foi demasiado a Operação Lava Jato. Tanto é que as instituições jurídicas, o judiciário brasileiro vem desmontando cada uma. O presidente Lula acabou de safar da última ação que ele sofria agora no Supremo, ou seja, está livre, leve e solto para poder, inclusive, agora questionar os seus algozes. Então nós temos muita tranquilidade de debater essas questões, mas esperamos que a sociedade tenha aprendido com esse processo todo para que nós possamos olhar no dia 2 de outubro quem nós devemos colocar de senador, deputado federal, deputado estadual, de presidente, governador, para cobrar o seguinte: nós precisamos de um projeto que olhe para o futuro, que olha para a necessidade de retomar o processo de reindustrialização, fortalecimento industrial do nosso país, do nosso estado. Emprego é a palavra-chave, educação é outra palavra-chave, oportunidade para a juventude é outra palavra-chave, ou seja, cultura, esporte, tudo isso foi desmontado, nós temos que reconstruir para que nós possamos dar oportunidade, em especial para a nossa juventude. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue com Rumos e Desafios Eleições 2022, com Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Até já. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Conquiste o seu AP dos sonhos. O estande do Easy São Vicente M. Bigucci já está aberto e esperando a sua visita. A partir das 9 horas, na rua Campos Sales, 68, Centro, São Vicente. M. Bigucci, construindo uma vida melhor. Cada conquista sempre um desafio, para cada barreira sempre uma força que nos leva além, que nos leva além. Sabemos que agora é hora de reinventar, de compartilhar cada momento da vida e ir além, ir além. Somos essa força para mudar o mundo, com novas ideias, fazer tudo melhor. Somos o novo, somos unidos, somos uma geração. Somos a geração Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscrições abertas. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2022. Nesse programa recebemos Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores.
Aqui comigo, me ajudando a fazer esta edição, está o jornalista, especialista em política, José Augusto. Zé, quer começar esse bloco? Eu queria só, se eu começar, eu vou trazer para São Paulo, né? O governo do estado de São Paulo. Você falou realmente que o Dória talvez saia do governo com a maior índice de rejeição, né? E qual é a perspectiva para o Haddad dentro do estado de São Paulo? O que você acha? Como é que você vê o cenário político dentro do estado de São Paulo para o governo? Neste momento, Zé, você sabe que quando o Alckmin sai do processo, o Haddad passa a liderar todas as pesquisas de intenção de voto do estado de São Paulo, liderando na capital, na região metropolitana, no interior do estado mais apertado, mas lidera todas as pesquisas. Evidentemente que eleição é outra coisa, evidentemente é como um treino e jogo, né? Então nós precisamos nos cercar, evidentemente, de ter um bom plano, né, construído coletivamente, ouvindo cada região do nosso estado. O Haddad fez ano passado, vamos reiniciar agora a partir da semana que vem, na quarta-feira, região do Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema, vamos começar por aquela região, vamos organizar cada região a sua passagem para discutir com os formadores de opinião, discutir com estudantes, com professores, com trabalhadores, com comerciantes, empresários, enfim, para construir o nosso programa de governo, onde cada região possa se enxergar no nosso programa de governo olhando para o futuro. Nós precisamos tirar o Estado dessa paralisia. O Estado, talvez pelo tempo que o PSDB governa o Estado, foi entrando num processo de enferrujamento, que eu chamo, e falta de visão de futuro. E assistindo os estados vizinhos roubar empresas. Então você vai para Minas Gerais, você vai para Mato Grosso do Sul, você vai para Paraná, tem um monte de investimento, você bota assim, pô, isso aqui era São Paulo, está aqui agora, o que aconteceu? E sem o Estado reagir, nós precisamos reagir a essa questão. Nós precisamos colocar o Estado de São Paulo em sintonia com o Brasil, para pensar o futuro, para pensar como que nós devemos discutir a nossa indústria, discutir as empresas estratégicas que tenham condições de liderar um processo de retomada de geração de oportunidade de empregos, enfim. Então, a nossa expectativa é de vencer essas eleições. Além de crescer a bancada, como eu já disse aqui, acompanhando a liderança do presidente Lula no estado de São Paulo, eu vejo essa eleição agora muito parecida com a eleição de 2002, onde o PT chegou no segundo turno, era visto genuíno em 2002. Por sinal, o Alckmin era o nosso adversário como candidato a governador, candidato à reeleição naquela época, tinha sucedido o Mário Covas, que tinha falecido, e chegamos muito perto. Essa aqui a gente enxerga como oportunidade política muito parecida, contando com o reforço do Alckmin. Concretamente, o Alckmin, como provavelmente vice do Lula, poderá ajudar e muito na definição das eleições do estado de São Paulo. Talvez essa seja a principal contribuição que o Alckmin pode dar na campanha do Lula, na campanha do Haddad no estado de São Paulo. E aí que está, Maria, um ponto crucial que eu queria chegar. Você falou de uma estagnação durante os governos do PSDB no estado de São Paulo, que realmente pode ter havido uma estagnação. E de repente estou pegando a pessoa que mais governou no estado de São Paulo e trazendo como vice numa chapa federal. Não um pouquinho incoerente essa construção, sim. Será que a população não fala, pô, mas espera aí, se o PSDB não servia para governar no estado de São Paulo, eu estou trazendo o governador para ser meu vice, eu estou fazendo o advogado do diabo, tá? Não é nada do pessoal. Você não acha que fica um pouquinho estranho isso? Veja, às vezes você tem um jogador que joga num time e não vai de jeito nenhum, o outro time contrata, ele arrebenta. Então esperamos que seja esse processo de composição. Há aqui um processo de composição onde tem uma liderança clara chamada Luiz Inácio Lula da Silva, para pensar o Brasil. E há uma liderança clara no estado de São Paulo chamada Fernando Haddad, com a visão que tem. Você pega a cidade de São Paulo, era uma cidade parada, sem projeto, sem visão de futuro. O Haddad governou 4 anos, não teve a possibilidade, por conta do antipetismo, ele foi também engolido naquele processo, não se reelegeu. Mas claramente a cidade de São Paulo hoje tem um rumo, independente de quem senta na cadeira, tem um programa, tem um plano pensado, tem uma visão de futuro pensado para a cidade.
E o Haddad tem essa capacidade para o estado de São Paulo. Assim como o Lula demonstrou capacidade quando governou, está demonstrando agora quando fala do cenário complexo que passa o Brasil, mas apontando para o futuro. É essa combinação que a gente aposta. Marinho, Márcio França é o possível candidato que mais pode dar dor de cabeça, Fernando Haddad? Eu creio que o Márcio França poderá ser um grande aliado ao Fernando Haddad no processo. Evidente que, assim, se o Márcio França, no final das contas, decidir ser candidato a governador, terá todo o nosso respeito, porque merece o respeito, ele é uma liderança consolidada e nós temos que respeitar. Nós estamos convencidos de que o Haddad é a melhor alternativa para liderar esse campo democrático nessas eleições. Mas se, por acaso, o PSB resolver que o Márcio França deve ser candidato a governador, nós não temos nenhum problema em ter 2 palanques do Lula no estado de São Paulo. E no segundo turno vamos estar juntos. Mas eu tenho a grande esperança de que a gente, neste calendário, a gente consegue unificar já para o primeiro turno. Quando a gente fala da questão da importância do planejamento a longo prazo, que você chama de visão de futuro, eu gosto muito da expressão plano de governo versus plano de Estado. Eu particularmente acredito que o Brasil está do jeito que está porque carece de plano de Estado e não de planos de governo. Quando você fala visão de futuro, você pensa em planos de Estado ou isso está diretamente relacionado a sucessivas reeleições programadas de um mesmo partido? O que eu vejo é o seguinte, quem está na cadeira, quem tem a oportunidade de sentar na cadeira, ele tem a obrigação de pensar longo prazo. Ele tem a obrigação de pensar um plano de governo, um plano para o Estado, construído com a participação de forma democrática e transparente dos segmentos da sociedade e que vá além do seu governo. Programa de governo, plano de governo é para 4 anos. Exato. E você tem que pensar 20, você tem que pensar Exato. 30. Foi assim que eu pensei em São Bernardo, quando fui candidato a prefeito em 2008, e hoje eu peguei imprensa, no jornal hoje vi, vai ser iniciado tal obra de prolongação. Eu falei, está mais um programa que eu pensei aqui lá em 2008. Eu deixei planejado, então qualquer um que senta, está pronto ali, não precisa esquentar a cabeça. Ele precisa esquentar a cabeça de atualizar para frente, independente de qual partido. Do partido. E por essa razão a importância da sociedade participar. Não é? Então, um conselho, como tinha o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que o Lula fez, que a Dilma fez, as conferências públicas de saúde, educação, porque as conferências têm que papel? Não é pensar 4 anos, tem que pensar 20, pelo menos 20 anos. Médio prazo, quando você olha São Paulo, quando você olha o Brasil, quando você olha a infraestrutura, você pega aqui o dilema, a dicotomia aqui da ligação Santos-Guarujá. É túnel, é ponte, que não é? E por que não sai do papel? Porque, infelizmente, até agora, só tem discutido esse debate em momentos eleitorais, a cada 4 anos. E não existe para valer um plano para tirar do papel e se tornar realidade. É como a integração de bacia do Rio São Francisco. Desde Dom Pedro falava-se de fazer a integração das bacias do Rio São Francisco, mas nunca saiu, não foi nem para o papel. Precisou do Lula vir falar, vamos tirar isso do papel, vamos fazer para valer o projeto funcional, o básico executivo, e vamos começar a fazer. Em quantos anos? Pode ser em 10, pode ser em 20, mas é preciso fazer. É assim que você faz o Estado, uma cidade, um país andar. É quando você pensa programas que vai além do seu governo. É assim que nós acreditamos quando a gente fala de futuro. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já já. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Agora é a vez dos alunos do ensino médio mostrarem suas habilidades no futsal masculino. Nonos Jogos Escolares da Unisanta, dias 2 e 9 de abril, para alunos de 15, 16 e 17 anos completos dos principais colégios da região. Inscrições até 24 de março. Informações com o professor Leonardo. WhatsApp 13 997 19 4499. Nonos Jogos Escolares da Unisanta. Apoio Andi Futebol. A paixão nos une. Toda quarta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades do setor de tecnologia e inovação no BDC Futuro. Apoio Modal GR Tecnologia, Inovação e Resultados. E Space Moon, ecossistema de inovação e startups. Já parou para pensar que estudar com liberdade é a melhor escolha que você pode fazer? Digital, conectada, flexível. É por isso que eu escolhi a Unisanta. A Unisanta oferece um modelo pedagógico integrado que abre portas no mercado de trabalho e cria pontes para um ensino completo e de alta qualidade. Aqui, você estuda no seu tempo e de onde você quiser, em casa ou até viajando. Aqui, eu aprendo do meu jeito. Com a Unisanta, você faz o seu ritmo. Estamos no top 10 do Brasil em inovação com notas máximas. E sabe do melhor? Tem bolsas e descontos especiais para te dar aquela força, além de uma estrutura completa e os melhores professores. São mais de 60 anos de tradição, levando até você o melhor da educação EAD. Porque pensar no futuro começa no presente. Não perca essa chance. Faça sua inscrição para a EAD da Universidade Santa Cecília. Acesse agora ead.unisanta.br. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa Rumos e Desafios Eleições 2022. Nessa edição está comigo o jornalista especialista em política José Augusto e o nosso convidado Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Marinho, o atual governo de Jair Bolsonaro, a partir do Ministério da Infraestrutura, como falamos do túnel, ponte, no bloco anterior, incluiu a construção do túnel submerso dentro do processo de desestatização do Cais Santista, o maior da América Latina. A expectativa do atual governo é que a desestatização do Porto de Santos esteja concluída até novembro deste ano, 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro. Caso isso não aconteça, em virtude das variantes que a gente também sabe que existem, o Partido dos Trabalhadores, Lula se eleito, pretende dar continuidade ao processo de desestatização de autoridades portuárias? Olha, eu acho que há equívocos nesse programa de desestatização do jeito que está construído, com pouca participação, sem transparência. É preciso ser enfrentado, é preciso discutir o papel estratégico do Porto de Santos. Eu temo que, se consolidado esse processo, a gente tenha que revisitar e rever, porque tudo que se diz do processo do Porto de Santos era praticamente transformar esse porto no porto do agronegócio, que seria para nós, do Estado de São Paulo, um grande equívoco, que seria a grande possibilidade de expulsar ainda mais a indústria do ABC Paulista e da Grande São Paulo, transformando uma grande tragédia para a economia paulista. Então é preciso visitar esse tema com muito carinho e com cuidado. Evidente que o Lula eleito, o Porto de Santos não só Santos, mas a atividade portuária é uma atividade super estratégica para a relação internacional, para importação, exportação, para desenvolvimento industrial, para desenvolvimento do próprio agronegócio. Não há aqui nenhum preconceito contra o agronegócio. Agora, nós não podemos pegar o Porto de Santos e transformar basicamente no Porto do Agro, porque ele diz que é chique. Nós precisamos aqui, a indústria, o papel da indústria ser preservado. Nós não queremos expulsar a Volkswagen, não queremos expulsar outras empresas que estão aqui para poder, está aqui do lado do Santos, mas tem que levar para Paranaguá para poder escoar a sua exportação, por exemplo, né, que é o que está colocando em risco as atividades industriais no estado de São Paulo, a partir da visão que está se desenvolvendo em relação ao Porto de Santos. Isso é muito perigoso. Reforma trabalhista.
A gente sabe, e isso já foi dito e ventilado pela imprensa, que o Lula sendo eleito, há uma grande possibilidade da atual lei trabalhista, que passou a valer a partir de uma reforma, seja revisitada, seja reavaliada. Isso de fato pode acontecer? Sim, mas é importante entender o que está sendo falado. Tem gente que fala assim, revoga-se a reforma trabalhista. A palavra revoga pode dar não o sentido correto do que se espera de uma reconstrução de uma legislação trabalhista que tem que responder os desafios da atualidade. Nós temos que responder às novas tecnologias, novas formas de trabalho, a política, os trabalhadores do aplicativo, que muitas vezes é abandonado. Então nós temos que trazer uma proteção ao mundo do trabalho, né? E especialmente beneficiando as construções coletivas, os contratos coletivos. Colocar o indivíduo frente ao grande empregador, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem que valorizar a negociação coletiva, portanto, o papel dos sindicatos. E não é voltar ao que era simplesmente ao passado. Porque muita gente, quando fala assim, não, quero simplesmente voltar ao imposto sindical. Eu acredito, sinceramente, que o imposto sindical nunca mais voltará, nunca mais existirá. Agora, é preciso construir uma nova legislação que traga proteção a esse ambiente deste momento. Você concorda que existiam muitos sindicatos no Brasil quando essa reforma foi aprovada? Existe muitos sindicatos, existem muitas centrais, mas aquele sistema poderia ser aperfeiçoado de um processo de uma reforma onde as condições levariam a isso. Eu creio que as centrais sindicais perderam muitas oportunidades, inclusive, durante o governo Lula. Eu era ministro do Trabalho e nós preparamos um ambiente com participação de empregados, de empregadores, onde construímos uma possibilidade. E aquela parcela de sindicatos não representativas que sobrevivia pura e simples do imposto sindical, que acabou inviabilizando essa negociação, e as centrais sindicais marcaram bobeira de falar, bom, isso aqui tem sindicato, porque assim, eu costumo dizer assim, sindicato fraco e não representativo não serve para nada. Nós precisamos de sindicatos fortes e representativos. Então, não é a quantidade, e sim a qualidade que possa fazer a grande diferença desse debate. Vou novamente na esteira da Nathalie, falou da reforma trabalhista, pergunta da reforma previdenciária, um pouco mais complexa, porque é tema constitucional. Vai haver uma revisão também na reforma previdenciária? Eu fui ministro da Previdência, você sabe, mas assim, eu digo o seguinte, a Previdência sempre tem que ser visitada para ser atualizada e observada, mas o grande drama da Previdência não é o que muita gente muitas vezes falam quando defende uma reforma para lá ou para cá, mas o grande drama da Previdência é a economia. Nós chegamos durante o nosso governo, o governo Lula, a Previdência superavitária, porque nós geramos 20 milhões de emprego em carteira assinada no momento. No momento que fragiliza a condição do trabalho, da remuneração, fragiliza a Previdência. Então uma reforma trabalhista, uma legislação trabalhista, ela está intimamente ligada à saúde da Previdência Social. A visão de quem está governando e, por exemplo, você concede lá muitas desoneração tributária sem considerar a Previdência. Bom, como sustentar a Previdência? É preciso que a gente dê uma condição de seguridade social para o trabalho, para o trabalhador, para a trabalhadora, que ele se sente seguro. Porque uma condição insegura, instável no ambiente de trabalho gera problemas psíquicos, gera estresse do trabalho, gera absenteísmo e doença. E gera perda de produtividade. Então, um ambiente seguro, ele gera melhoria da presença do trabalhador, da trabalhadora no ambiente de trabalho, de forma saudável, e melhora a produtividade. Então, nós precisamos zelar deste ambiente como um todo, que está relacionado tanto que as regras trabalhistas como a regra previdenciária. E seguramente, se você tem uma regra que ofereça segurança, você pode melhorar o ambiente de trabalho, ou seja, é bom para o empregador, é bom para o trabalhador.
muitos países vieram no Brasil em determinado momento conhecer como que a gente conseguia, num país da dimensão do Brasil, você garantir uma proteção de previdenciária e proteção social para essa imensidade de brasileiros e brasileiras. E é isso que nós precisamos retomar. Dar a segurança e garantia para que as pessoas e para que o empregador possa trabalhar tranquilo. Mas, Luiz, quando eu tenho balizamento principal pela idade, né, deixando como secundário o tempo de contribuição, eu não estou fomentando que o jovem entre cada vez mais velho no mercado de trabalho, porque há casos de pessoas que trabalham 40 anos e só não podem se aposentar porque não tem a idade mínima. Em contrapartida, a pessoa que tem 35 anos de trabalho, se tem a idade mínima, se aposenta. Não há uma distorção nisso, não há uma injustiça, melhor colocando, não teria que ter uma transição nesse processo. É preciso pensar de como você, a depender, você tem trabalho, por exemplo, hoje um segmento de trabalhadores falavam comigo na parte da manhã e dizia o seguinte: como pode alguém que trabalha carregando saco, por exemplo, de 60 quilos, quantos anos um cidadão consegue carregar 60 quilos na cabeça? Cada vez mais diminuindo essa atividade, mas ainda existe. É 25 anos? É 40? Seguramente 40 não vai dar, 25 talvez, a depender de quando ele entrou. Enfim, a legislação ela precisa contemplar essa diversidade. Né? Alguém que trabalha em mina, exploração de minas de carvão, enfim, quanto tempo aguenta isso? Qual o nível de insalubridade e de periculosidade que essa atividade se coloca? Ou seja, é preciso contemplar a combinação de idade com o tempo de trabalho, especialmente tempo de trabalho. E a idade, porque assim, a ideia do jubilado, do aposentado, ele vem na história como assim, quem não tem mais capacidade do trabalho. No tempo, nós instituímos o tempo de trabalho, né? Então, combinar idade e tempo de trabalho é a combinação que nós devemos fazer a equação e buscando minimizar para nenhuma e nem outra ser muito forte que sacrifique a situação da pessoa. Até porque é o seguinte, ninguém quer, imagino eu que a sociedade não deseja, que alguém só consiga se aposentar à beira da morte. Sim. A lógica é que você consiga chegar num período de aposentadoria, que você tem mais um tempo para poder curtir. E com qualidade de vida. Com qualidade de vida, curtir o neto, poder fazer uma viagem, fazer uma atividade cultural, esportiva, enfim. Ninguém quer chegar... E não tem que se aposentar e continuar trabalhando para fazer complemento de renda. Exato. Né? Que é o que corriqueiramente acontece. É o que mais acontece. E no ambiente hostil ao trabalho, esse povo se lascou, né? Que é o ambiente atual. Marinho, qual é a avaliação do PT com relação à realização de parcerias público-privadas? Ela é plenamente possível trabalhar, os governos do PT têm trabalhado esse processo com muito cuidado, para não transformar numa armadilha de ser uma privatização da atividade do Estado. Né? O Estado, aliás, é outra coisa. Eu falei, sindicato fraco serve para nada, Estado fraco também não serve para nada. O Estado tem que ser efetivamente forte. Esse negócio de o Estado é muito forte. O Estado tem que ser forte. Isso não serve para nada também, igual o sindicato. O fraco não serve para nada. Mas a atividade público-privada, ela é uma atividade para ser aperfeiçoada, para ser visitada, para ser executada. Ela é uma boa iniciativa. A penúltima pergunta e eu faço essa pergunta, o Zé sabe disso, para todos os convidados, ou pelo menos para praticamente todos, que é com relação à participação da mulher na política. Né? Hoje a gente sabe que a mulher tem galgado espaços, né? Nós temos mulheres muito fortes na política, nós temos exemplos de mulheres muito participativas, mas apesar de as mulheres ainda serem a maioria, né? Quando a gente fala em eleitorado, nós somos a minoria quando a gente fala de participação política efetiva. No PT, nas eleições de 2022, quais são as projeções para a participação das mulheres? O PT desenvolveu recentemente um programa chamado Elas por Elas, onde a gente faz de forma permanente ações com as companheiras
filiada, estimulando novas filiações, novas lideranças, formação política, preparação, porque nós temos a maioria na sociedade da presença feminina, mas está ausente, às vezes, do papel da chefia, do gerenciamento, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, de governadores. Então, são raras as lideranças femininas que quebra, que fura esse bloqueio. E tem preconceito. E tem preconceito com a presença da mulher na política, nos sindicatos. E nós temos a obrigação, cada liderança tem a obrigação de combater esse preconceito e de buscar criar condições efetivas de estimular a presença da mulher na política. Sem essa, muitas vezes até de forma piegas, nós temos, na verdade, que abrir espaço real e concreto. Não apenas de cota. Não apenas de cota. Então, nós temos, por exemplo, nesse momento, a nossa secretária nacional das mulheres está preparando, organizando esse programa Elas por Elas, para oferecer gradativamente às nossas pré-candidatas para iniciar o seu processo de oficinas, de formação cultural, de formação de novas lideranças, para criar melhor condição de disputa na hora da eleição. Porque a disputa ela é cruel. E muitas vezes na sociedade tem a parte endinheirada, que essa lógica do autofinanciamento é um risco para o processo democrático, porque daqui a pouco só os endinheirados vão ser vereadores, vão ser deputados, senadores, enfim. Então é muito perigoso. Então nós temos esse programa para criar condições de buscar equalizar a condição da mulher para poder se eleger. Nas eleições de 2020, esse programa deu muito resultado na presença de meninas que se transformaram em vereadoras, em especial a presença das mulheres jovens, inclusive das mulheres LGBT, algumas, né, que se elegeram pelo estado, em várias cidades do estado de São Paulo e no Brasil, que nós esperamos que a gente também tenha esse mesmo sucesso agora em 2022. Para a gente encerrar, nós falamos a respeito da questão da corrupção, e você bem colocou que, infelizmente, essa é uma mancha na história do Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Você acredita que apenas com a renovação seja possível o combate efetivo a esse mal que assola o nosso país? Nós temos que retomar o processo de autonomia das instituições responsáveis da fiscalização, das apurações. Eu falo do Ministério Público, eu falo dos órgãos de controle, eu falo dos tribunais de contas, que tenha que efetivamente criar mecanismos de combater a corrupção. E os órgãos de controle não é deixar para fazer depois da execução, examinar no nascedor. Você vai fazer um processo de licitação, por exemplo. Os tribunais de contas tinham que se capacitar e gabaritar para acompanhar os processos do nascedor, do planejamento de uma licitação, por exemplo. Exatamente. E muitas vezes, inclusive, tem gestores que às vezes é sacrificado sem ter responsabilidade e depois paga pelo erro praticado por alguém no processo. Então, é exatamente nesse processo que nós temos que trabalhar. Órgãos de controle, controladoria, fortalecer a controladoria. Né? O pessoal fala do PT, mas os órgãos responsáveis de combate à corrupção foram fortalecidos exatamente na gestão do PT. Tanto o papel da Polícia Federal, como da Controladoria, enfim, Controladoria Geral da União. Nós queríamos fortalecemos aí, liberdade de ação. Hoje, é só olhar, nós estamos vendo aí, é o 5º já, diretor-geral da Polícia Federal, porque o senhor Jair não está satisfeito com essa ou aquela ação, troca, tira, não sei o que, tal, enfim, as confusões todas que nós estamos assistindo, aberrações nós estamos assistindo durante esse governo. Ou seja, nós temos que voltar a um patamar onde as instituições tenham garantia. Por exemplo, Lula é presidente, a Polícia Federal vasculhou a residência do seu irmão. E ele não soube antes? Soube. Mas tem alguma suspeita? Que fiscalize meu irmão. Percebe a diferença? Luiz, queria muito, muito agradecer a tua disponibilidade de falar conosco por quase 1 hora, pela transparência. É realmente um momento muito importante para o Brasil, as eleições de 2022. Nós estamos falando de eleições majoritárias
E o Brasil, há anos, tem colhido os frutos de escolhas erradas, né? É preciso, e a gente sempre fala isso aqui, né, Zé? Sim. Que o cidadão se aproprie da importância, do valor e do peso que tem a sua escolha, né? Que não se coloque à parte da discussão política, né? Que não se acovarde e escolha não votar porque não tem opção. Que escolha o melhor candidato a partir do estudo, a partir do esmiuçar mesmo a vida daquele candidato, as suas propostas, o seu histórico, mas que vote, que vá à urna, que faça uma escolha consciente. Porque depois que o resultado está posto, aí não adianta reclamar. E que não vote contra o outro. Exato. Vote a favor de. Né? A favor do Brasil. A favor do Brasil. Não para tirar A, tirar B, tirar C. Votar no melhor. Votar com consciência. Isso é importante. Que é isso. Até porque nenhum extremo é positivo. A gente precisa, o Brasil mais do que nunca, precisa de equilíbrio. Zé, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigado, Nathalie. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. E a nossa polarização tem que ser contra o desemprego, contra a miséria, contra a fome e pelas oportunidades. Queremos, né, que tenha oportunidade. O povo tem que ter oportunidade. Isso é a palavra-chave. É isso. Muito obrigada, viu, Marinho? Sempre à disposição, Nathalie. E você tem muita razão. Não deixe de ir à urna no dia 2 de outubro. Você tem muita responsabilidade com o futuro do país. Até porque depois são 4 anos. Sim. Regra democrática. Elegeu, vai valer 4 anos. Se é bom, se é ruim, vai chorar 4 anos. 4 anos se não tiver impeachment, né? Porque ultimamente a gente está... Aliás, mas a rigor tem 4 anos para ficar reclamando. Tem 4 anos. E esse é outro cenário, que se a gente escolhe com consciência, a gente evita. E a gente não chega, é claro. E a gente não chega a esse extremo que não é bom para o país, que não é bom para a nossa economia. A edição de hoje do Rumos e Desafios termina agora. Muito obrigada a você que ficou conosco. Até a próxima. Tchau. Valeu. Rumos e Desafios. Apoio Laboratório Célula Mater. A esquerda defende que pedofilia é uma doença. Agora acharam uma nova tipificação dizendo que é